fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Esse é o momento da prece. É o momento de nós nos prepararmos para as lições do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Então, nada melhor que nesse momento a gente esquecer um pouco, deixar de lado os nossos problemas. Tudo aquilo que a gente passou durante a semana, né, as coisas boas, as coisas tristes, a gente vai ter que deixar um pouquinho do lado de fora para que a gente possa, primeiramente, nos concentrar e pensar nessas lições na nossa vida. Então eu convido a todos agora nesse momento que serenem os seus corações, acalmem a nossa alma, vamos respirar de uma forma suave, sentindo sempre a presença dos amigos espirituais, do nosso Mestre Jesus, iluminando todo esse ambiente. Sabemos que a espiritualidade amiga, desde as primeiras horas do dia, vem preparando o ambiente para nos receber. Então agradecemos a esses irmãos que trabalham arduamente para deixar esse ambiente preparado para nós. Então, em conjunto, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer a esta oportunidade de estarmos aqui reunidos com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. E com esta prece, nós damos por iniciado o trabalho da tarde. Graças a Deus e graças a Jesus. Que bom, né, estarmos aqui todos juntos novamente. A gente brinca, né, que por que o Evangelho é uma terapia, né? Vocês já pensaram por que o Evangelho é uma terapia? Na vida conturbada de hoje, quando a gente tem a oportunidade de parar 10, 15 minutos para ler um pouquinho o Evangelho, serenar as nossas mentes e o nosso coração, nós acabamos tendo duplo benefício.
o benefício da paz interior e o benefício do concurso dos amigos espirituais que vêm até nós, especialmente nosso anjo da guarda, nos dá um passe espiritual para nos acalmar, para nos confortar. Então, eu vou começar falando para vocês o seguinte: deu ruim, como o pessoal fala, né? Deu ruim no dia, aconteceu qualquer coisa que a gente está meio desestabilizado, para 5, 10 minutos, abre o evangelho em casa, sozinho, acompanhado, abre na rua, abre embaixo da árvore, lê um pouquinho, faz uma oração e pede aos bons espíritos. Isso nos acontece frequentemente, essa desestabilização emocional, porque nosso mundo é muito conturbado. Então vamos tentar nos equilibrar com a evangelho terapia. Hoje nós vamos fazer o livro dos Espíritos na pergunta 886. O tema é caridade e amor ao próximo. Os Espíritos perguntam: qual o verdadeiro, ou melhor, a pergunta é para os Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Os Espíritos nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí eles completam: o amor e a caridade são o complemento da lei e da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível. Vamos dar uma paradinha por aqui. Como a gente consegue expressar o amor? Fazendo o que a gente puder de melhor a qualquer um que nos cruze o caminho, que desejaríamos que fosse feito a nós. Ou seja, fazer todo o bem da mesma forma que nós gostaríamos que este bem fosse feito a nós. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate dos nossos inferiores, iguais ou superiores. Bom, vamos começar pelo iguais, superiores e inferiores. A realidade é que não há muito nem iguais, nem inferiores, nem superiores. Por quê? Porque nós, a grande maioria de nós, quando a gente reencarna no planeta de provas e expiação, estamos todos mais ou menos no mesmo patamar vibratório ou na mesma condição moral. Então, pode haver uma hierarquia na sociedade, ok? Você tem um patrão, você lhe deve respeito, então ele é o seu superior. Mas moralmente falando e emocionalmente falando, somos muito parecidos uns com os outros. Não iguais, parecidos, tá? Nunca iguais. Depois ele coloca assim, ó. Ela manda ser indulgente, porém temos a necessidade da indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-los com excesso de consideração e atenção, mas se é pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Vou começar contando uma história que me aconteceu essa semana e que foi um aprendizado duplo, né? Um aprendizado principalmente para mim, e provavelmente deve ter sido um aprendizado para a pessoa com quem eu estava conversando. Eu tive um problema no hotel que a gente usa para fazer nossas palestras, né? Nós deixamos reservado uma sala, mas acabamos não tendo adesão à palestra, então eu ia declinar da sala um dia antes. É certo que ele ficou reservando a sala, então possivelmente precisasse até pagar. Mas, a hora que eu liguei, ele foi tão grosseiro na maneira de falar, né? Não, mas se você reservou, eu não aluguei para ninguém, você vai ter que pagar. Eu falei, poxa, mas nós estamos 5 anos juntos já, né? Você poderia pelo menos dar uma quebradinha e tal, né?
Não, porque você está fazendo exigências. E foi assim, bastante grosseiro e tal. E aí, infelizmente, né, mesmo lendo todo o Evangelho, falando do Evangelho, a bicha é reativa, né? É tomar lá da cá. Resultado, já começou um a elevar a voz com o outro e aquilo não saiu muito bem. Aí eu falei, bom, vamos parar, né, de discutir, vamos deixar para depois, uma outra hora a gente fala, tá? Aí desligamos o telefone. Aí eu pedi a minha funcionária que ligasse e falou assim, olha, faz o seguinte, o que é certo, reservamos a sala, pagamos a sala. Então ele usa, né, faz a sala bonitinho e tal. Ele falou, quem é essa Bruna que ligou para mim? Aí ela falou, que Bruna? Ah, aquela que eu falei agora há pouco. Não, quem ligou para você é a doutora Cristina. O cara não sabia aonde se enfiar, porque ele achou que ele estava conversando com a Bruna, uma Bruna. É lógico que com a doutora Cristina, provavelmente ele dá uma maneiradinha na maneira de falar. Veja que coisa triste, gente, isso. Isso não pode acontecer conosco. Nós temos que tratar todo mundo, independente com respeito. O mesmo respeito que eu faria com a tal doutora Cristina, que não muda nada, aliás, mas com a Bruna, com a Maria, com a Joana, tanto faz. Você entendeu? O problema é que as pessoas, elas se preocupam demais com a hierarquia e de menos com o respeito com as pessoas. Independente de ser Cristina, Joana ou Bruna, é a pessoa com quem ele está conversando. E aí a gente percebe como a gente também faz isso. Eu fico muito triste porque às vezes no meu negócio mesmo as pessoas chegam jogando as pedras na minha gerente. Quando eu saio lá fora, doutora Cristina, mas não estava brigando com a minha gerente agora? Por que ficou bonzinho? Entendeu? Muito ruim esse tipo de situação, gente. A gente não pode ser assim, tá? Eu vou ler para vocês um pedacinho de uma história que, aliás, se a nossa querida Lili tivesse aqui, ia ser muito mais bem contada, porque é uma história de Chico. E história de Chico é Liliane mesmo, né? Mas eu vou contar para vocês. A caridade e a ação. Nossa fala é a respeito de caridade e amor. Fato real ocorrido com o médium Chico Xavier, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ia seguindo para frente. Certa vez, alguns populares chegaram à reunião pedindo socorro para um cego acidentado. O pobre homem, mal guiado por um companheiro ébrio, caíra sob o viaduto da Central do Brasil, na saída de Pedro Leopoldo para Matozinho, precipitando-se ao solo de uma altura de 4 metros. O guia desaparecera e o cego vertia sangue pela boca, sozinho, sem ninguém. Chico, então, nosso grande Chico, alugou um pequeno pardieiro onde o enfermo foi asilado para tratamento médico. Caridoso facultativo receitou graciosamente. Mas o velhinho precisava de enfermagem. O médium velava junto a ele à noite, mas durante o dia tinha que cumprir as suas incumbências e trabalhar durante o dia. Havia por essa época, em 1928, uma pequena folha semanal em Pedro Leopoldo. Foi que Chico então providenciou para que fosse publicada uma solicitação rogando o concurso de alguém que pudesse prestar os serviços ao cego Cecílio durante o dia, porque à noite ele mesmo se responsabilizava pelo doente. Alguém que pudesse ajudar. Mas mas não havia ninguém aparecido durante uma única semana. Para ele não importava que o auxílio viesse de espíritas, católicos ou ateus. Ao fim, então, de uma semana, porém, 2 meretrizes muito conhecidas na cidade se apresentavam e disseram-lhe: Chico, temos o pedido a fazer, atendemos ao seu pedido e estamos aqui. No que podemos servir? Ah, como não? Replicou o Chico. Entrem, irmãs, Jesus há de abençoar-lhes a caridade. Todas as noites, antes de sair, as mulheres oravam com Chico ao pé do enfermo. Decorrido um mês, quando o cego se restabeleceu, reuniram-se pela derradeira vez e em prece com o velhinho feliz. Quando Chico terminou a oração de agradecimento a Jesus, os 4 choravam. Então, uma delas disse ao médium: Chico, a prece modificou a nossa vida. Estamos a despedir-nos.
vamos nos mudar para Belo Horizonte a fim de trabalhar. E assim passou uma a servir numa tinturaria, desencarnando anos depois, e a outra conquistou o título de enfermeira, vivendo ainda hoje respeitada e feliz. Agora vamos colocar aí. Chico quis fazer a caridade, fez, mas não conseguiu fazer sozinho. Primeira coisa, nós não conseguimos nada sozinhos. Nós somos e precisamos uns dos outros. Ninguém é autossuficiente, tá? Esqueçam essa história de acharmos que somos muito espertinhos e autossuficientes. Em algum momento vamos precisar dos outros. Segundo, muita gente ia falar não para essas duas meretrizes, né, essas duas prostitutas, só por puro preconceito, achando que elas não eram dignas de cuidar do cego Cecílio. Primeira coisa, quem somos nós para julgarmos alguém que é realmente merecido ou não merecido, que é digno ou não digno? Não temos essa moral para julgar ninguém. Segundo, essas moças não vinham provavelmente de uma, vamos dizer assim, uma rotina de oração. A vida delas devia ser muito doida e elas não tinham o hábito de orar. Como Chico fazia isso com frequência, acostumou-as a fazer durante aquele período. E aí, em conexão com o plano espiritual, começam a surgir as boas ideias na nossa vida. Por isso evangelioterapia, porque a gente para um pouquinho, serena a nossa mente, o nosso coração, e aí vem aquela vozinha, né, que a gente não sabe de onde vem, mas que fala na nossa cabeça: se você tentasse isso? E se você fizesse aquilo? Será que se você falasse com o Beltrano não vai surgir uma oportunidade? E se você mudasse de área? Ou seja, as nossas intuições, né, os nossos pensamentos intuídos pelos nossos amigos espirituais, eles são mais fáceis de serem captados quando nós serenamos a nossa mente e temos o hábito de orar. No fim, todo mundo foi beneficiado. Chico, porque precisava da ajuda de alguém para ficar durante o dia. O cego Cecílio, que se não fosse o Chico, talvez já estivesse morto. E as duas moças, que conseguiram arrumar uma atividade menos penosa para a vida delas e mais digna, mais respeitosa, sem que elas sofressem o preconceito. Então vejam como a caridade, ela muda o rumo das nossas vidas. Eu sempre comento isso, vou comentar de novo, né? Meu pai ajuda lá a tomar conta de um abrigo de menores ali do lado dos bombeiros. E muitas vezes ele recebeu várias professoras que estavam desempregadas que vieram assim: olha, eu posso ficar aqui por enquanto eu não arrumo nada, eu vou ajudando o senhor, né, a cuidar das crianças, tal, né, não sei se eu vou saber fazer muita coisa. Não, pode vir, vamos lá, vamos fazer, vamos arrumar. E assim, impressionantemente, né? Não coincidentemente, porque não há coincidências, não há acaso na casa do Pai, existe lei da causa e efeito. Elas começam lá, ficam no máximo 3 meses. Pena para o abrigo e ótimo para elas, porque acabam encontrando uma colocação e acabam não podendo ficar mais. Coincidência, gente? Não. É amor em ação. É amor em ação. Elas podiam estar em casa assistindo televisão? Podiam. Elas podiam estar falando besteira com as amigas, maledicência? Podiam. No entanto, elas resolveram doar o tempo e o talento delas para uma instituição de caridade. E aí, é óbvio, o amor que vai, volta. O bem que se faz, volta para a gente. Então, percebam a magia da caridade. Eu falo que é magia mesmo, porque a magia é a energia emanada e a energia que volta, tá? Agora vamos para o nosso evangelho, que é mais ou menos o mesmo tema, gente. O maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe uma pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu-lhes:
Amar ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a esse. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e todos os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Destrinchando este mandamento que, na verdade, fala de caridade. Caridade é o amor em ação. Primeira coisa, amar a si mesmo. Por que amar a si mesmo? Porque a pessoa mais importante e a da qual a gente tem mais responsabilidade na vida somos nós mesmos. Existe um equívoco da parte da gente em achar que amar-se é ser egoísta. Não. Amar-se é sabedoria, é inteligência. Amar-se somente a si próprio e não expandir o amor ao outro, ok, é egoísmo. Mas amar a si próprio e expandir esse amor ao outro é sabedoria. Por que nós somos a nossa maior responsabilidade? Se não cuidamos do nosso veículo físico, adoecemos. Adoecemos, vamos dar trabalho a alguém. Se não cuidamos das nossas emoções e nos autoflagelamos, o que é um autoflagelo? Eu não sirvo para nada, eu não faço nada de bom, eu não consigo fazer isso. Gente, somos criados à semelhança do Pai. Conseguimos sim, somos sim capazes. Talvez não neste momento, porque vamos precisar de uma capacitação. Mas somos capazes de buscar essa capacitação e de fazer aquilo que precisamos. Então, auto-amor, gente, é autocaridade. E autocaridade é o exercício do amor que Deus nos permitiu fazer a nós e aos outros. Como é que começa essa autocaridade? Com autodescobrimento, autoconhecimento. Eu li no De Luca e ele fala assim, que como é que a gente ama aquilo que a gente não conhece? Ele tem toda a razão. A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Se a gente não se autoconhece, nós não sabemos as nossas necessidades. Nós não podemos cuidar bem de nós mesmos se nós não sabemos o que nós precisamos. Nós não sabemos como nós conseguimos reagir, né? Porque a partir da hora, por exemplo, no caso que eu citei para vocês da minha conversa com o moço do hotel, me conhecendo, eu devia ter feito o quê? Parado antes de protelar uma conversa indevida. Bom, vamos fazer o seguinte, olha, depois a gente vê isso, não precisava ter discutido, porque eu sei que eu sou reativa, que se alguém espetar, vou lá. É um péssimo defeito que a gente precisa tentar dominar. Difícil pra caramba, tá? Mas a gente precisa tentar dominar. Então, se autoconhecendo, a gente sabe os nossos limites e sabe também as nossas potencialidades. E a outra coisa é o que eu acabei de falar, é a autoaceitação. Se a gente nasceu mulher nessa reencarnação, ok, é para o aprendizado que nós precisamos de ser mulher que nós estamos necessitando. Se nós nascemos homem, é a mesma coisa. Se estamos numa condição financeira boa, graças a Deus, ali tem um aprendizado. Se passamos por necessidades financeiras, é outro aprendizado. Se temos alguma coisa que não é perfeito em nosso corpo ou na nossa vida, ok, é a isso que nós temos que superar. Então, nada existe que esteja errado dentro da nossa reencarnação. Está tudo certo. Não é comodismo, ou seja, não é porque a gente acha que está tudo certo, vamos deixar assim mesmo. Vamos levar o barco, não vamos mexer em nada. Não gostamos de alguma coisa, precisamos lutar para mudar. Porém, nada está errado, tudo gera aprendizado, tudo gera autossuperação, tudo gera evolução. Essa é a beleza da reencarnação, essa é a beleza de estarmos aqui nos engalfinhando um com os outros, nos convivendo um com os outros, aprendendo um com os outros. Então, primeira coisa, autodescobrimento com autoaperfeiçoamento. Como você faz isso? Estudando, pode ser a doutrina espírita, ótimo, acho um excelente começo. A doutrina espírita é excelente para o autoconhecimento. E depois a autoaceitação, aceitando-se como é.
E terceiramente, no terceiro item, autoaperfeiçoamento, que significa tentar ser melhor hoje do que fomos ontem e melhor amanhã do que fomos hoje. Essa é a verdadeira ciência da vida. Muito simples, mas ao mesmo tempo muito difícil. E por que a gente se depara tanto com dificuldades para fazer a caridade e exercitar o amor? Porque somos ignorantes. Porque todas as vezes que a gente acha que a gente pode fazer como nesse capítulo do Evangelho, não sei se vocês recordam das semanas passadas, aonde passou o sacerdote e viu aquele coitado daquele homem caído ao largo da estrada machucado, passou correndo. Não é comigo, não fui eu que fiz isso, eu não atropelei ninguém, não fui eu, foi embora. Aí passou o doutor da lei, passou o saduceu, passou... Não, também não fiz nada, não sei. Aí passou o samaritano e tocado pelo sentimento que a gente devia começar a exercitar, que é um sentimento de misericórdia e piedade, se apiedou do homem, pegou o homem, botou na estalagem, cuidou dele. Aí a gente pode perguntar, mas era parente do samaritano? Não. Era amigo do samaritano? Não. Quem era aquele homem caído? Não sei, ele também não sabia. Mas era um ser humano. Era uma pessoa precisando de ajuda. Independente se era parente, amigo, rico, pobre, famoso, ele ajudou. É bem assim que a gente tem que agir na vida. Apareceu a oportunidade de ajudar, ajuda. Ah, mas aquela pessoa não merece. Opa, lembra? Como é que a gente tem moral para julgar? A gente sabe da vida pregressa daquela pessoa? A gente sabe o que ela já passou? Não. Então não vamos julgar. Então merecimento ou não merecimento, tá? Deus não faz isso conosco. Por que a gente vai fazer com os outros? Então vamos ajudar de qualquer maneira. Ah, mas ela não vai aproveitar aquela oportunidade, porque é uma pessoa que não tem jeito mesmo. Aquela pessoa não se emenda, né? Que a gente costuma falar. É problema seu? É problema da pessoa. Se ela pegou a oportunidade, usou e não aproveitou, não é problema seu. Porque o problema seu é a sua atitude, não é a atitude do outro. O que as pessoas fazem com o que a gente faz de bom? Ah, mas eu dei um monte de coisa, a pessoa desperdiçou. O problema é dela, não é seu. O karma, ou seja, a lei da causa e efeito, vai ser dela, não sua. A sua você cumpriu direitinho, você fez. Então, ao mesmo tempo que se você se omitir e passar como sacerdote achando que não é com ele, você vai acabar deixando de oportunizar uma situação aonde você vai doar alguma coisa de seu, porque com certeza virá em troca a ajuda para você. Ah, mas vai vir imediatamente? Não. Não é barganha, gente. A gente precisa tirar essa coisa de barganha. Não é eu vou dar 10 e vou ganhar 10. Não é isso, não funciona assim nas leis divinas. Possivelmente, talvez nesse momento, você não esteja precisando do retorno. Lá na frente, quando você precisar desse retorno para você, você vai ter. Nunca é perdida uma atitude no bem. Nunca é perdida uma atitude caridosa. Independente da gente ser evoluído ou não. Não somos evoluídos ainda. Nós temos momentos, né, onde a gente consegue exercitar melhor o amor. Só que esses momentos têm que ser cada vez mais frequentes. Porque essa é a solução do mundo, né? O De Luca fala, se houvesse mais amor, haveria menos sofrimento. É ou não é? Por que as pessoas se degladiam tanto por coisas materiais, sabendo que tudo que é material aqui vai ficar? Por que as pessoas matam pelo poder, se o poder é efêmero, né? Porque vira e mexe, eu sou o rei, o presidente. Passou 1 ano, 2, 3, 10. Primeiro que às vezes nós não vamos estar nem aqui, né? Nós já vamos estar lá no plano espiritual, não sabemos. Segundo, que as coisas são muito efêmeras e muito rápidas nessa vida. Nós temos que medir muito na vida o que vale a pena do que não vale a pena. A mesma coisa que digo que foi um aprendizado para mim.
Valeu a pena discutir? Não. Foge, né? O Cássio fala isso, às vezes ele tem razão. Quando a gente não consegue enfrentar muito bem uma situação, a gente foge por um período para se fortalecer, né? Se equilibrar para depois enfrentar então aquela situação. Porque senão, capaz da gente falar besteira, fazer besteira, aumentar o nosso sofrimento e aumentar o sofrimento para as outras pessoas. Então vamos medir muito bem na vida o que vale a pena. O que eu posso dizer para vocês que vale a pena é fazer o bem incondicionalmente. Isso sempre vale a pena, mesmo que isso às vezes nos tire do nosso comodismo de ficar em casa tranquilos, nosso comodismo de ter que levar uma pessoa no lugar, de auxiliar com um medicamento, que auxiliar com algum material que às vezes a gente tem disponível em casa e por preguiça a gente não disponibiliza para as pessoas. O comodismo é uma coisa perniciosa, né? Eu estava lendo no De Luca que ele falou que a partir da hora que a gente fica parado, a gente cria raiz, né? É verdade. A gente parou, a gente cria raiz e fica estático. A gente não movimenta mais, não evolui mais, né? E ele fala aí, quem fica parado é poste. É verdade. A gente tem que estar sempre se movimentando em favor de alguém. Primeiro de nós mesmos, nos auto-melhorando, nos auto-aceitando e nos auto-aperfeiçoando. Depois, em favor de alguém. Qual é o próximo mais próximo? A nossa família. Então, esse é o próximo que mais precisa de nós, tá? E a gente tem que criar alguns hábitos que às vezes a gente esquece. Vou dar um outro exemplo meu que eu achei interessante porque veio da minha filha. Ela chegou em casa muito aflita por um amigo que estava passando por uma situação de estresse, de depressão, e ele veio com os papos assim: eles falam, olha, prestem atenção, eles falaram para mim que se jogar do quarto andar talvez seja a solução. Palavras de um menino de 20 e poucos anos. Primeiro, não está bem emocionalmente. Segundo, isto é obsessão, gente. Isto é alguns espíritos sofredores que, equivocados, não são maldosos, prestem atenção, não são espíritos maus, são espíritos sofredores, que também têm esse sentimento e que ficam falando coisas erradas pra gente, e a gente está sensibilizado. E ela veio, tentou explicar para ele, mas veio muito agoniada. O que a gente fez? Vamos chegar em casa? Tá, vamos ler Evangelho. Sentamos 4, pusemos lá, fizemos uma oração, lemos um trechinho do Evangelho. Como nada é por acaso, eu abri o De Luca, né, que é meu livro que eu adoro, que é um dos livros que a gente lê, e caiu lá exatamente aquilo que ela fotografou e mandou para o amigo ler em casa. Tá? Ele vai aproveitar? Espero que sim. Mas uma coisa é certa, só o fato de ela chegar preocupada com o amigo, fazer oração e a gente juntamente fazer uma vibração à distância para ele, que é o amor em ação, que é a caridade, porque orar por alguém também é caridade, gente. Pronto, ela já se sentiu melhor, já acalmou o coração dela, já ficou mais tranquila, e eu tenho certeza que as nossas vibrações, as orações chegaram até a pessoa que precisava através do anjo de guarda e os bons espíritos. Agora, a gente recebe dioturnamente boas vibrações, ruins também, tá? Mas recebe boas. O que a gente precisa fazer é selecionar as boas e descartar as ruins e nos mantermos o mais equilibrados possíveis e utilizar as nossas emoções para o lado certo. Não existe nada errado, mas existem coisas mais aprováveis ou melhores para nós e existem coisas piores. Ficar dando ouvidos às pessoas negativas, aos espíritos desencarnados que nos sopram negatividades, é piorar a nossa condição vibratória. Então a gente tem que ser assim, seletivo. O que eu preciso para a minha vida? São bons filmes, bons livros, boas ações, boas amizades, caminhadas ao sol,
boas conversas com os amigos, não é ficar vendo desgraça, não é pensar em desgraças, não é achar que o mundo vai acabar e nem que ele está perdido. Muito pelo contrário. Que a gente tenha discernimento e que realmente pense, reflita por uns minutinhos antes do nosso evangelho o que está sendo bom para nós e o que não está sendo bom. Vamos descartar tudo que não está sendo bom e vamos guardar tudo que está sendo bom dentro dos nossos corações. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.